Esse é o Café com Ideias e eu sou a Carol Mello. Eu sou Renata Reis. E a gente vai continuar falando sobre sexo, porém com outro viés, né? A gente já tem um vídeo falando sobre isso, se você não assistiu, vai lá. E hoje a gente vai dar uma outra abordagem, outro olhar, porque é um tema super amplo, Sim. né? Então pra gente falar um pouquinho... E passamos por isso também, né? O sexo Depois depois dos filhos. Né? Como que anda por aí, você que também é mãe, né? Ou se é de primeira viagem, segunda viagem, pode ter experiências diferentes e compartilha aqui. Mas como muda, né, Carol? É demais, gente. Demais, né? A gente falou no primeiro vídeo sobre a liberdade, o quão bom é, né, você ter essa liberdade. E a gente sabe que com o filho a liberdade ela muda um pouquinho, não que você perde, mas muda, né? Eu acho que não só a liberdade, eu acho que muda um montão de coisas. Se entrega, né? Que doideira! Isso é sutil. Não, é que na verdade... acho que muda, acho que talvez as mães que têm filhos mais velhos aqui também vão ter mais bagagem para falar, Com né? certeza. A gente tem filhos de 5 anos, a gente viveu aquele comecinho, né, da chegada do primeiro filho na nossa vida, né? Como muda a rotina, né? Como muda a rotina, os cuidados, então... eu acho que até com esse viés e com essa bagagem que a gente vai falar sobre esse vídeo, né? Exato. Talvez as outras mães aí que já têm filhos adolescentes ou filhos mais velhos já estão em outra fase, né? Mas enfim. E acredito até que mude também, né? Porque tem a fase quando o bebê nasce, bem bebê. Depois, na fase que a gente está ali de 5 anos, que depende, mas já dorme sozinho, é diferente. E adolescente, depois tem aquele, né, até tem uma expressão que fora do ninho, a mãe fora do ninho, alguma coisa assim, né, porque o filho já saiu de casa, já tá seguindo a vida e você já sente falta. E por que não? A gente tá falando de sexo, mas isso reflete também, né? Então eu acredito que todas essas fases a gente tem momentos. Então, falando um pouco do nosso aqui, né, que a gente pegou essa fase inicial, que é o bebê, né, chegando na casa, só tinha os dois, a liberdade que a gente tinha, sexo toda hora e de repente você tem que ser que você precisa cuidar. Sexo para fazer o filho, né? Quem é tentante, o que é isso? Bem lembrado, muito bom. Você vem daquela fase super animadona. Aquelas dicas, ergue a perna. Não, e aí, tipo assim, tem que fazer, quanto mais faz, né? Não tem uns papos assim. Aí, de repente, vem a gestação, já dá uma mudada. Pra mim, deu uma mudada. É o corpo, interesses. Né? Não, mas é que tem muita mulher que fala que na gestação o negócio fica mais picante, né? Comigo não foi muito assim, não. Olha, o meu não foi picante, mas assim, a gente fez sexo até as vésperas, né? Então fomos ativos. Mas claro que quanto mais a barriga tá crescendo, até a gestação ela foi muito tranquila, né? Em questão de enjoo, de mal-estar, essas coisas eu não tive, ainda bem. E até quem tem, eu acho que também acaba refletindo muito mais. Né? Porque tem desconforto, né? Exatamente. Desconforto maior. Então, mesmo não tendo nenhum desconforto, da barriga crescer, de você estar mais cansada. Então muda essa disposição, né? O sono, nossa, eu tinha sono só por Deus. Eu tenho até hoje. Você tem sempre, é isso que eu ia falar. Não, você gosta de dormir, Carol. Sou ótima de cama, vocês nem imaginam. Então, eu acho que isso, e às vezes você... Não é todo momento na gravidez que você se sente linda. E a gente até falou isso no primeiro vídeo. O quanto essa autoestima pesa também pra relação. Isso pesa bastante. Pro sexo. Então eu acho que assim, teve fases e fases dentro da gestação. Então se for começar, já começa na gestação, já tendo essas mudanças, né? Aí depois chega o bebê, né? E aí tudo muda, porque o foco tá na criança total, né? O casamento se volta para uma criança, para uma coisa totalmente nova. Os dois aprendendo a ser pais. E também o cansaço, né, Rê? Porque, obviamente, é com aquela disposição, a hora que você para e deita na cama e fala, vamos dormir, porque Esquece. senão
Daqui a pouco o bebê Daqui tá 3 horas de vai novo. acordar pra mamar. Então, eu achei bem difícil, assim, essa retomada. E aí tem essa questão que você falou do corpo. Porque eu, como gestante, eu me achava bonita. Eu me gostei muito gestante. Óbvio, no finalzinho, assim, mas eu me achava bonita. Mas o pós-parto, pra mim, foi assim... Nossa, foi uma fase super difícil pra mim. Muito difícil. De me reconhecer naquele corpo. Então, obviamente, refletiu absurdamente na minha relação com o Fábio na vida sexual. Aí entra aquela parte que eu falei de exercícios e alimentação. Quando eu tomei pra mim, falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu corpo. Aí eu comecei a fazer exercício, eu comecei a me alimentar melhor, aí tudo foi mudando também. Eu ainda nem tinha emagrecido tudo que eu queria, mas a minha relação já começou a mudar. Porque pra mim isso conta demais, assim, demais. Eu até brinco com o Fábio, falei, cara, me estimula, faz eu sair pra correr, pra eu fazer exercício que vai sobrar pra você, vai sobrar bom pra você, né? Oh, yeah! E aí também essa questão que eu também falei no vídeo anterior do toque, pra mim contou muito. Porque... A parte dele, né? Porque na verdade o fato de ter uma criança... Todo aquele nhenhenhen, toda aquela coisa, todo aquele tempo para aquela criança, não sobrava tempo pra gente ter esse momento casal, não só no sexo, mas o momento casal nós dois, de carinhos e de afetos. Parece que a gente tá sempre com a mão ocupada, né? Não tem muito... Acaba perdendo. E parece que todo aquilo a gente joga pra criança. Não, parece que, principalmente no começo, bebezinho, a gente joga toda aquela coisa pra criança. Então não sobra muito, nem pra ele, nem pra mim. Sim. Então, concordo. Isso pra mim refletiu também demais. Porque se eu sou uma pessoa que preciso de toque, quanto menos ele me tocar, me abraçar, me beijar, demonstrar o carinho dele através disso, mais distante eu vou ficando, entendeu? Então, Sim. Pra mim, pesou demais. A criança realmente, assim, mudou muito a nossa relação. Pra mim também. E nem vou falar dos quilos, porque ainda tá aqui, né? Não foram. Passou 5 anos, vai naquele, vai. Mas assim, tá tudo bem resolvido em relação a isso. Isso não me impede de fazer sexo. Mas o meu cenário na época pós-parto foi... Olha que coisa engraçada. Eu acho que eu até contei pra você na época. Foi natural. E psicologicamente, depois dos 40 dias ali, eu ainda fiquei pensando que iria machucar. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Não sei se é porque eu tive que fazer um corte, aquilo afetou. Então, assim, eu vou dizer que 1 mês a mais, umas 3 semanas a mais... Nossa, era como se eu estivesse virgem, assim, sabe? Que você tá com medo, não, devagar, essas coisas assim, né? Só que a gente conversava muito, eu falei assim, eu sei que é psicológico, então eu tinha total consciência disso, né? Eu só falava assim, preciso de mais calma. E aí, quando a gente até falou de liberdade, a gente chegou a conversar e eu expor isso pra ele e falou, não, eu tenho consciência que é psicológico, que não tem nada, mas eu tô preocupada, como se, sabe, fosse... eu ia usar uma expressão aqui muito esculachada, né? Que vai me rasgar ou coisa assim, né? Porque teve esse corte, tinha pontos, então eu achava que tinha alguma coisa. Olha que louco. Então, a cabeça influencia demais. Sim, né? Então a primeira mudança já foi aí, essa preocupação. Mas isso foi muito bem resolvido, acho que ficou ali 1 mês e eu falei, não, tá tudo bem. E ele teve aí a outra parte, né, que foi o Fernando, ele teve todo o cuidado, né, pra conduzir, então parecia que a gente tava namorando, né? Aquela coisa que você vai mais devagar e tal. E isso passou. Já fez ele igual uma limonada, né? Exatamente. Aí isso passou. E aí a segunda fase foi a amamentação. Você acordar muito, né? De ficar cansada. Aí eu, falando de mim, eu me dediquei muito nessa primeira fase do bebê. Então, obviamente, que eu era a primeira a querer dormir, sabe? Sim. Quero dormir, não tinha aquele apetite, cansado. Não, né? Que é diferente, às vezes, pro homem, né? Sim, Mas pra mim também, aí eu acho que depois do segundo momento do bebê, teve uma fase que foi muito minha e do Fábio, que foi muito quando a Mariana cresceu um pouco, e aí ela tinha babá, então assim, ela com os 2 aninhos que ela foi pra escola. E eu e o Fábio, a gente trabalha junto, na mesma empresa e tal.
Eu lembro que quando a Mariana começou a ir pra escola, foi um negócio que eu falei, uhul, a casa é nossa, sabe? Tipo, uhul, a casa é nossa! Então foi uma coisa muito legal, assim, que a gente viveu um pouco dessa retomada, até foi um momento de retomar um pouco, porque aí a Mariana, tipo, foi pra escola, a gente teve aquele momento, tipo, a nossa casa só tá pra nós, porque quando é bebê tá o tempo todo com a gente, né? Então a Mariana foi pra escola, e aí a gente teve a casa pra gente de novo, como se a gente não tivesse uma criança. E o fato da gente poder trabalhar junto, então ter aquele momento, tipo assim, vamos dar uma escapadinha, vamos pra casa, Conciliava né? mais, E né? deixar esse ambiente, assim, mais nosso, do jeito que era antes de tê-la. Então foi um resgate um pouco disso, foi muito legal. E você falou do outro vídeo que você é muito da noite, né? É muito engraçado, porque eu sou muito do dia. Eu sou uma pessoa do dia, então assim, pra mim, esse negócio de manhã, de tarde, é muito mais interessante do que à noite. E eu sou muito sono, né? Eu tenho muito sono. À noite você quer dormir. Amor, eu entendi agora. A noite é dormir. Sabe? E eventualmente, né? Aí fala de beber, eu já sinto mais sono ainda, entendeu? Então, assim, pra mim eu tomo um café que aí vai me energizar. Agora, assim, esse negócio de beber pra mim já vai acabar. Então, aí tinha essa questão da tarde e tudo mais. Então, aí já foi uma fase mais legal. Você se adaptou, assim. isso é legal, né? E eu acho que isso é até importante. A gente traz esse assunto pra poder pensar também o que às vezes eu posso mudar. Às vezes tem muitas aqui que estão nessa fase. Pode mudar, né? Às vezes uma pequena mudança vai fazer uma se ajustar. Né? Então, o meu, por mais que eu goste da noite, claro que o dia dele tá na escola ajudou, mas ao mesmo tempo a gente trabalha em lugares diferentes. Já é mais difícil então, pra né? conciliar é mais difícil. E aí a parte boa e o combinado era logo depois que ele dormiu, né? Então tinha esse cuidado dele. O bebê já tem que dormir cedo, então ele dormia cedo. Mariana nunca dormiu e a gente cedo dorme também, tarde. Tá? Tanto... Mariana nunca dormiu cedo também. Não. Contribui pra mamãe dormir logo e papai falar. Não, o Gabriel dormia às 8 horas. Então a gente Por sempre que dormiu. Ela queria que dormisse 8 horas, né? E a gente sempre foi dormir meia-noite, 11h30. Então, quer dizer, a gente tinha um intervalo ali só nosso pra poder fazer isso. E você sabe que isso vale até hoje, né? Você sabe, o Gabriel, se eu deixar, ele dorme tarde. Ele acompanha. Só que até por ele entrar na escola cedo, a gente já estimula ele cedo, porque a gente cultivou, a gente gostou disso, de cultivar pra ter esse momento nosso, é o momento do casal. É legal. Às vezes não só com sexo, mas às vezes pra um carinho, pra uma conversa, pra assistir um filme. Uhum. Então deu super certo, ó. Já tem 5 anos que a gente tá. Aí é a dica da Rê. Agora, Rê, me fala uma coisa, agora que as crianças cresceram, né? Então o Gabriel tá com 5, a Mariana também com 5, indo pros 6 anos. Você sente mais diferença, assim, no momento de ter um cuidado dele não acordar ou dele não perceber? Isso. Eles começam a entender mais. Obviamente que eu acho que quanto mais velho, mais isso a gente tem como cuidado. É que as mães de filhos mais velhos talvez vão ter mais experiência a respeito disso. Mas agora, você também acha que já mudou de novo pra vocês ou não? O cuidado acho que tem, né? Porque toda aquela movimentação que você fazia quando só eram os dois na casa, você não vai fazer agora. Você vai ter cuidado com som, cuidado às vezes com algum brinquedo, alguma coisa que você tem, que você deixou visível. Você vai ter cuidado, por exemplo, se ele acorda, né? Por mais que vai dormir, eu falando da noite. Ele acorda e entra no seu quarto, então você vai ter o cuidado, às vezes, até de fechar a porta, porque se ele acordar, ele vai ter que bater, vai dar tempo ali de... Então hoje vocês têm esse cuidado com relação a isso, porque vocês já sabem que... eu vejo essa questão do toque que eu tô falando, também muito disso, né? Porque às vezes a gente tem que se esconder se a gente quer dar um chamego, né? E a criança tá acordada ainda, ou tá em casa. Não dá pra expor, né? Assim, essa coisa, porque já começam a entender um pouco, é engraçado, assim, né? Até as brincadeiras, né? Porque quando só tá vocês dois e já tá naquele momento, assim, querendo estimular, você faz uma brincadeira diferente. Fala uma coisa. Ou uma passada de mão. Agora você vai ter esses cuidados, não é tudo que você vai falar
Já né? mudou, né? Você Você já imagina a hora que eles forem maior, então. Na adolescência, que aí já tem a malícia. Nossa, aí já tem a malícia de imaginar ainda por cima. Eita! Então é onde você vai se controlando mais, por isso que eu acho que muda. Só que aí o desafio do casal é achar outras maneiras, né? Porque a gente comentou sobre o distanciamento, que fez até a gente vir para este vídeo, né? De o quanto que os filhos podem distanciar. Porque se você deixa, às vezes, esse momento que ele tá vendo, ele tá junto, e vocês forem se distanciando porque, não dá, não vou brincar, não vou fazer, acaba sendo prejudicial ao casal. E cada vez mais distantes é onde a gente sabe que vai à falência um relacionamento e principalmente o sexo, né? Então é achar maneiras. Eu acho que a gente tem filhos e a gente tem esse desafio. Então, pra você que tá nos assistindo, queremos dicas, muitas dicas. Compartilhe com a gente. O que você tá fazendo pra não acontecer esse distanciamento depois dos filhos? Conta pra gente. Acho que eu tô precisando de dicas também, gente. Não, inovar, né? Inovar mas as eu acho que é ideias. legal, assim, essa troca. Então, realmente, não, agora falando sério, eu acho que se vocês tiverem algumas dicas do que vocês fazem, que é legal. Tem muitos casais que tiram um final de semana, conseguem deixar os filhos em acho muito legal isso, a cesta do casal. Né? Tem uma conhecida que ela faz muito isso. Tem uma babá só de sexta à noite, porque é a sexta do casal, né? Pra poder tomar uma coisa. Porque é ter bebida, né? Quando você só tá em casal, às vezes os dois bebem, tá tudo bem, depois vai dormir. Com o filho já vai se controlar. Porque... Não, e eu já pensando na comida, até um restaurante, porque com criança já é uma coisa. E daí você quer ir pra um restaurante, beber, ter aquele momento de conversa e tal, que depois, né, se prolonga. Aí com a criança é mais estresse às vezes do que... Então, gente, uns Vale Nights rola e é super bom, né? Faz muito bem. Viagens, eu já fiz uma viagem, eu e o Fábio sozinho, foi maravilhoso. Eu acho super saudável o casal ter esses momentos e procurar cada vez mais cultivar esses momentos, né? A gente não vai deixar de ser boa mãe ou um bom pai, né? Se preservar esse momento íntimo aí com outra pessoa. Mas uma coisa que eu sempre falei pro Fábio, assim, depois que a gente teve a Mariana, é assim, vamos cuidar do nosso casamento, porque cuidar do nosso casamento é cuidar da nossa filha. Ele vem de pais separados, né? Então, acho que quem vive essa experiência de pais separados, de discussões dentro de casa, preservar o casamento é fazer os filhos também felizes, né? Sim. Então, assim, quanto mais a gente... Não preservar... Não, olha, até falei uma palavra errada. Preservar o casamento, não. Eu não quero dizer preservar, porque às vezes a coisa não tá boa, é melhor realmente a separação. Mas assim, fazer a coisa dar certo. Mas preservar no momento de cultivar coisas boas. De fazer a coisa dar certo, de se esforçar pra isso, né? E a gente sabe que o sexo é parte disso, e cuidar desse assunto ou de outros é importante para que o casamento vá bem e, obviamente, os filhos vão ficar felizes se vocês estão bem, né? Então, esse é um compromisso. E é um reflexo. Se os pais estão bem, os filhos, né? Se a gente está feliz, eles vão estar felizes também. Então, a gente tem que cultivar isso para manter, né, essa energia boa. Desafiador, né? Acho que esse vídeo poderia ser esse o nome. Desafiador. E aí, daqui a uns anos, a gente faz um outro vídeo. Isso, os filhos maiores, o que mudou. Exatamente. Então eu acho que é isso. A gente conseguiu discutir um pouquinho sobre isso. Abrir aí uma porta de discussão para você, um pensamento, que essa é sempre a nossa ideia aqui no Café com Ideias, estimular um pouquinho o pensamento e se ajudar, né, com ideias. Então, fiquem aqui no canal, a gente tem muito assunto ainda para rolar. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, curte, ativa as notificações. Exato. Deixa aí seu comentário, sua sugestão para os próximos temas. Né? A gente vai gostar de estar lendo aí cada comentário. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.